Arro, pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de Marte, e hoje nosso papo é rápido porque tem realmente muito pouca coisa acontecendo no céu. A gente continua com a Lua no signo de Escorpião, lembra uma Lua minguante em Escorpião, que convida a gente a limpezas profundas, a desapegos, a deixar para trás aquilo que não serve mais. E a gente está num momento do ano extremamente propício para isso. Ou seja, você não vai querer entrar, né, no seu 2026 carregando ainda muitos pesos de 2025. Então aproveita esse dia de hoje de uma lua em escorpião para limpezas profundas. E só temos dois aspectos acontecendo hoje, inclusive um na madrugada e um que vai acontecer só no finalzão do dia. O da madrugada já ocorreu. 3h11 da manhã, a lua em escorpião fez um trígono com a cabeça do dragão e um sextil com a cauda do dragão. Então tivemos aí na madrugada uma energia muito forte de limpeza. Limpeza para que a gente possa abrir caminho para a nossa evolução. Então a Lua fazendo um sextil com a cauda do dragão em Virgem. Então Lua em Escorpião, cauda do dragão em Virgem, aquela energia detalhada, intensa e profunda daquilo que precisa ser eliminado. E novamente, né? Tomara que todo mundo tenha dormido bem, tenha tido sonhos reveladores e até sonhos de equilíbrio mental, né? Porque às vezes, aliás, na live do resumão da semana de ontem, que inclusive eu já deixei disponível, né, em todas as plataformas para todo mundo assistir, comentar, compartilhar. Eu falei sobre isso, né? Sonhos que eu tive um sonho muito interessante, mostrando ali a questão de não ter medo. Aí, claro, você tem que interpretar o seu sonho, né? Então você vai ver que o sonho traz um simbolismo ali, e se você tiver um conhecimento, você interpreta ele e fala, ah, estou entendendo o que ele quer dizer. Mas só para lembrar que tanto Freud quanto Jung, quanto né, até hoje na ciência moderna, né, no livro do Matt Walker, no livro do Siddhartha Ribeiro, né, Oráculo da Noite, se fala muito da função do sonho como uma função de cura psíquica, de limpeza. Né? Aliás, antigamente tinham templos onde as pessoas iam dormir para se curar. Né? E aí, novamente, iam sonhar né, com as divindades e coisas do tipo. Então, que todo mundo tenha tido uma ótima madrugada. Eu não sei como é que foi a minha, porque eu estou gravando na segunda-feira à tarde aqui, né? Estou gravando 5 horas da tarde praticamente, então não dormi ainda para saber, mas espero sim que depois das turbulências do fim de semana tenha sido uma ótima noite de sono. E aí a gente vai seguindo então o dia de hoje com uma lua em escorpião. E uma coisa importante, né? A lua está em escorpião, logo ela é disposta de forma tradicional por Marte, ou seja, Marte tem uma intensidade muito grande aí no dia de hoje, e por Plutão na visão moderna. E qual que é o destaque? O Marte acabou de trocar de signo. Então, quem não viu ainda, né? Eu falei sobre isso no resumão da semana. Estou querendo fazer live, mas não vou prometer, porque eu estou realmente no hiperfoco aqui de fazer o nosso workshop de domingo. Agora sim, já está chegando, pessoal. Domingo agora, quem não se inscreveu ainda se inscreve. Eu estou tendo que gerenciar aí os atendimentos e todas as outras coisas com o estudo e a criação desse workshop. Então, talvez eu faça live, talvez não, mas de qualquer forma, domingo será um dia inteirinho que eu vou poder dedicar. Estou até preocupado com minha voz, né? Como é que eu vou fazer com minha voz? Eu vou ter que tomar muita água aí para poder aguentar falar o domingo inteirinho sobre as energias de 2026. Mas Marte já entrou em Capricórnio. Então a gente está com uma lua em Escorpião, que, né, embora não está fazendo agora aspecto com Marte, é disposta pelo Marte. Então temos uma força ali, uma integração muito grande. E assim, a Lua está na casa né, do Marte. Então Marte está forte e a Lua está na casa do Marte. Ou seja, o dia de hoje convida a gente àquela limpeza cirúrgica, aquela limpeza sem dó. Né? O que tem que ficar para trás? O que eu não quero mais? Né? Qual é a limpeza? O que eu não vou levar para 2026? Isso vale para o nosso plano psíquico e até umas limpezas que a gente pode fazer no ambiente, na casa, enfim, dar aquele trato, né? Para entrar o ano com uma energia mais leve. Mas o aspecto mais interessante do dia de hoje, ele vai acontecer às 23 horas e 45 minutos. Então, terminando essa terça-feira, a gente vai ter a Lua fazendo um trígono com Júpiter. E esse trígono ele é maravilhoso para a Lua, principalmente, né? Porque o Júpiter está em Câncer, então a Lua está na sua queda, mas ao enxergar Júpiter, além de fazer um bom aspecto com um grande benéfico, ainda enxerga o seu domicílio. Então é um trígono muito, muito bem-vindo. Ele vai se desenvolvendo ao longo do dia,
né? Então a gente pode começar a sentir ele até lá para o final da tarde, início da noite, e ele fica exato ali às 23h45. Então a gente pode dormir com esse trígono maravilhoso, né? Porque esse trígono ele convida a gente a trabalhar o otimismo. Pessoal, o otimismo não é ruim, o otimismo é ótimo. O otimismo não deve ser confundido com a pessoa simplesmente largar tudo e não fazer nada, né? Não, o otimismo é você acreditar que vai dar certo e fazer, né, o que tem que ser feito para dar certo. Porque se você não acredita que vai dar certo, aquilo não se realiza. Júpiter fala de fé, fala de acreditar, fala de expansão, e para tudo você tem que acreditar, né? Eu vou dar um exemplo básico aqui, né, que eu ouvi de um instrutor de educação física, né, que fala sobre academia, essas coisas. Fala, meu, quando você começa uma academia, né, quando você começa um trabalho ali para a sua saúde, você tem que ter fé, né? Porque você começa ali a mudar a sua alimentação, você começa a treinar, por exemplo, e pelo menos nos primeiros dias você só vai sentir incômodo, né? Vai treinar, vai ficar com dor, né? Vai ficar cansada, cansado. Vai ter que fechar a boca, né? Vai ficar com fome e vai ter vontade de comer alguma coisa e não vai poder comer. E aí você vai ficar naquela energia, né? Do tipo, poxa, por que eu estou fazendo isso? Só que se você tem fé que fazendo isso, que treinando, né, que cuidando do seu corpo, você vai ter daqui a alguns meses um corpo diferente, né, um corpo com mais músculo, com menos gordura, com mais disposição, vitalidade. Você vai e faz aquilo acontecer. Então veja como tudo tem base na fé, no acreditar, né, no otimismo. Porque pensa bem, né? Se você fala, não vou, não acredito que eu posso treinar e melhorar meu corpo. Então você não treina. Né? Porque para que você vai fazer uma coisa que você não acredita? Né? E só que eu estou falando isso que parece muito óbvio, né? Só que no dia a dia as pessoas muitas vezes caem em detalhes, em armadilhas disso. Ou seja, ela não acredita que o ano vai ser bom. Ela não acredita que 2026 vai ser bom, ela está com medo de 2026. E se você tem medo de 2026, se você não acredita que ele vai ser bom, como é que você vai trabalhar, como é que você vai fazer com que esse ano seja bom? Então, o trígono com Júpiter hoje convida a gente a desapegar de medos, a desapegar de bloqueios, a desapegar daquilo que não serve mais e nos encaminharmos em direção ao otimismo, à fé, ao acreditar. E eu já vou dar um spoilerzinho, porque temos esse trígono com Júpiter acontecendo às 23h45 e 4h29 da manhã, de amanhã, né? Na madrugada de amanhã, a Lua faz um trígono com Saturno. Então, na verdade, hoje, entre hoje e amanhã, a Lua ativa o grande trígono de água, né? Estando na ponta de Escorpião e ativando ali o Júpiter em Câncer e o Saturno em Peixes. Então, também, né, entre hoje e amanhã, a gente pode ter uma energia muito forte de cura emocional. Pessoal, é isso, né? Estarei lá no Instagram, né? Não sei se vou colocar caixinha de pergunta também, porque como eu falei, né? Tô nessa correria, mas talvez eu coloque. Realmente, se você não se cadastrou no workshop ainda, vem, né? Porque vai ser um domingo muito legal. Se você não puder estar ao vivo, vai ter a gravação, né? Para você ver depois. Eu já comentei, inclusive na live de ontem também, né? Quem fizer esse workshop vai ter desconto depois para as leituras individuais, que aí é diferente, né? Aí eu pegar o seu mapa e gravar, e aí eu vou, depois que eu terminar o workshop, eu vou me dedicar, né? Entre o finalzinho de 2025 e o início de 2026 para essas gravações. Então, quem quiser, né? Já faz o workshop, já garante um desconto aí para essa leitura individual e compartilhe com outras pessoas, isso ajuda bastante, né? Porque de repente você quer fazer e outras pessoas querem fazer, aí você compartilha. E se não for para você agora, no momento, não, agora não quero, agora não posso, mas se você compartilhar, você pode encontrar alguém na sua rede, aí, nas pessoas que você conhece, que queiram fazer, que vão ficar muito felizes de você ter compartilhado. Então é isso. Vou ficando por aqui. Aproveitem essa terça-feira. Amanhã estamos de volta aqui no Astral do Dia e ao longo do dia estou lá no Instagram postando algumas coisas. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.